Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 41. Mestre, você deve defender seu discípulo. Os olhos de Yamamoto tremeram quando ele olhou para Masatsuki Aozaki, que estava diante dele, fingindo enxugar as lágrimas. Ele queria muito saber onde aquele pirralho tinha aprendido a ser tão descarado. Teria sido algo que ele aprendeu sozinho, ou só por ser seu discípulo? Mas de Shiro Kitaki não era assim. A culpa definitivamente era de Shunsui Kiraku. Apoiado em sua bengala, Yamamoto se levantou e olhou feio para Masatsuki Aozaki com a voz áspera. Fiquei em pé. Que tipo de Shinigami chora assim? O Gotei 13 não tem lugar para os fracos. Se o Capitão Shin não tivesse intervindo, você acha que ainda estaria aqui reclamando? Masatsuki Aozaki fingiu enxugar as lágrimas, lançando um olhar para Yamamoto antes de revirar os olhos. Nos últimos 1000 anos, entre todos os alunos da Academia Shin, quem na idade dele, tinha uma Reiatsu mais alta que a dele? Provavelmente só aquele maluco do Aizen. Desta vez, o oponente era um capitão. Não importava o quão forte fosse um Shinigami de nível tenente, lutar contra um capitão era outra história. Claro, ele nunca diria isso em voz alta. Em vez disso, ele só ficava choramingando e reclamando. Ele conhecia muito bem o temperamento de Yamamoto. Se ele retrucasse agora, não levaria apenas um sermão. Ele teria experiência em primeira mão com o treinamento de Akuda no estilo Yamamoto. Observando Masatsuki Aozaki bancar a vítima, Jishiro Kitaki sentiu um pouco de compaixão. Enquanto isso, Shunsui Kiraku se divertia bastante. Antes deste pequeno discípulo se juntar a nós, ele geralmente era o único que ficava ali sendo repreendido. Mas agora, o velho finalmente havia encontrado um novo alvo. Esse garoto realmente fez a escolha certa ao se tornar seu discípulo. Finalmente estou livre. De repente, um arrepio percorreu a espinha de Kiraku. Olhando para cima, viu seu pequeno e fofo Júnior sorrindo para ele. Era apenas sua imaginação ou havia pura malícia escondida naquele sorriso? Seguindo o olhar de Masatsuki Aozaki, Yamamoto se virou e viu Shunsui Kiraku sorrindo, e sua raiva aumentou ainda mais. Eu não o repreendi hoje e ele já está ficando convencido? Yamamoto estalou. Seu idiota. Do que você pensa que está rindo? Esqueceu das suas responsabilidades? A 8ª divisão é responsável pela inteligência. Então por que vocês não descobriram a presença de um Shinigami de nível capitão entre os rebeldes? Você tem alguma ideia do que poderia ter acontecido se a emboscada deles tivesse dado certo? Kiraku queria chorar, mas não tinha mais lágrimas. Sabia que o velho estava realmente bravo. Não era apenas uma questão de não perceber a força do inimigo. O que realmente enfureceu Yamamoto foi que Sunkushiki quase morreu por causa disso. Se isso tivesse acontecido como chefe da unidade de inteligência, ele teria sido o único a arcar com as consequências. Ao ver Yamamoto parecer tão perturbado, Kiraku até se sentiu um pouco culpado. Essa culpa durou cerca de um segundo inteiro antes de desaparecer. Agora que Kiraku também estava sendo punido ao seu lado, Masatsuki Aozaki se sentiu muito melhor. Com uma expressão de pena ele disse: Mestre, não culpo Kiraku-senpai, mas salvei o tenente Kushiki. Não importa como você olhe, sou um grande herói para o Gotei 13. Como capitão comandante, confio que você não me decepcionará. Meu pedido não é irracional, apenas me designe 2 belas tenentes como minhas guarda-costas, e ficarei satisfeita. Os olhos de Kiraku se arregalaram. Como isso de repente virou culpa minha? E como esse garoto está levando todo o crédito descaradamente? Ele é ainda mais casca grossa do que eu. Por um momento ele se sentiu aliviado e sem palavras. Finalmente alguém estava dando continuidade ao seu legado. Ao ver seu jovem discípulo ainda brincando, o temperamento de Yamamoto explodiu novamente. Ele estava prestes a explodir quando uma voz de fora o interrompeu com um relatório urgente. Capitão comandante, todos os capitães chegaram. A expressão de Yamamoto passou por várias emoções antes de ele soltar um suspiro resignado. Após uma breve luta interna, ele finalmente recuperou a compostura e disse: Muito bem, deixe-os entrar. Seu olhar penetrante se voltou para Masatsuki Aozaki, e ele disse categoricamente: Masatsuki, você não precisa ir embora. Vá ficar lá atrás e observe. Masatsuki Aozaki ficou um pouco surpreso. Normalmente nem mesmo tenentes tinham permissão para participar de uma reunião de capitães, mas lá estava ele, um aluno da Academia Shin, tendo o privilégio de participar. Não era hora de agir. Em um ambiente formal como aquele, ele tinha que respeitar a autoridade do seu mestre. Ele respondeu respeitosamente e então se moveu para trás de Yamamoto, posicionando-se contra a parede. Logo, as portas da sala de reuniões se abriram e uma figura entrou. O capitão da 2ª divisão, Yoruichi Shin. Ela se sentou à direita de Yamamoto, e seus olhos se iluminaram brevemente ao avistar Masatsuki. Ele a encarou e no primeiro instante em que seus olhares se encontraram, começaram a fazer expressões exageradas um para o outro, tentando silenciosamente trocar informações. Os capitães eram perspicazes demais para que tais palhaçadas passassem despercebidas. Os que entravam atrás deles perceberam a interação com expressões levemente divertidas. Logo atrás estavam o tenente da 3ª divisão, Shikane Ba, o capitão da 4ª divisão, Hetsu Nohana, o capitão da 5ª divisão, Shinji Hirako, o capitão da 6ª divisão, Jinrei Kushiki, o capitão da 7ª divisão, Love Aikawa, o capitão da 9ª divisão, Kensei Muguruma, o capitão da 10ª divisão, Isshin Shiba, o capitão da 11ª divisão, Kenpachi Kigan, o capitão da 12ª divisão, Kiryu Ikifune. Conforme cada figura vestida de branco entrava, Masatsuki Aozaki finalmente teve a chance de colocar rostos em todos os capitães do Gotei 13. Assim que todos chegaram, Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki trocaram um olhar antes de assumirem suas respectivas posições. Naquele momento eles não estavam ali como discípulos de Yamamoto, mas como capitães do Gotei 13. Isshin Shiba notou a troca de palavras entre Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin, apertando os lábios como se quisesse dizer
algo. Ele parecia estar pensando se deveria informar a sobrinha sobre esses dois depois da reunião. Hetsuno Ana, a sempre quieta e graciosa Yamato Nadeziko, mantinha a cabeça levemente abaixada, sua expressão calma e ilegível, como se nada no mundo pudesse perturbá-la. Jinrei Kushiki, o velho severo, lançou um olhar para Masatsuki, mas apenas um único, antes de desviar o olhar. Este velho. Há uma razão para Koga Kushiki ter se tornado do jeito que se tornou. Masatsuki Aozaki guardou seus pensamentos para si mesmo, mantendo seu comportamento obediente. Quanto aos capitães que ele já conhecera ou com os quais estava familiarizado, eles lhe deram pouca atenção, mas os outros, aqueles que não haviam interagido com ele antes, o observavam com curiosidade. Eles queriam ver por si mesmos que tipo de gênio lendário havia chamado a atenção do capitão comandante Yamamoto. Um único toque leve da bengala de Yamamoto contra o chão sinalizou o início da reunião, e os capitães rapidamente se concentraram novamente. O principal tópico de discussão foi, sem surpresa, o ataque ao tenente Sunkushiki da 6ª Divisão. O ferimento de um tenente normalmente não justificaria uma reunião com o capitão, mas Sunkushiki não era um tenente comum, ele era o herdeiro do clã Kushiki. Esse nível de atenção era um privilégio que a maioria dos tenentes jamais receberia. À medida que a conversa mudava para assuntos sérios, as expressões dos capitães endureciam. Com todos os olhos voltados para ela, Yoruichi Shin deu um passo à frente e começou a relatar os eventos da noite anterior. Capítulo 42. O relato de Yoruichi foi muito embelezado, fazendo parecer que ela mesma havia derrotado os rebeldes de nível capitão, enquanto Aozaki Masatsuki havia fornecido apenas uma pequena assistência sob seu comando. Claro, não se tratava de roubar créditos, era uma forma de proteger Masatsuki de potenciais problemas e perigos. Afinal, ela não tinha certeza se algum dos capitães presentes tinha laços com o clã Tsunayashiro. Aozaki Masatsuki entendeu o raciocínio dela e não discutiu. Na verdade, sentiu-se um tanto comovido. O crédito não importava, no Gotei 13 o status era conquistado pela força. Aqueles que sabiam a verdade que Yamamoto, Unohana e Jinrei Kushiki permaneceram em silêncio, aprovando tacitamente a abordagem de Yoruichi. Enquanto Yoruichi continuava explicando a situação aos outros, Masatsuki começou a observar os capitães. Cada um tinha sua presença distinta, mas um em particular se destacava, Kiryu Ikifune. Seu comportamento caloroso e aberto sempre parecia chamar sua atenção. Sentindo seu olhar, Kiryu Ikifune se virou e lhe ofereceu um sorriso gentil. Masatsuki retribuiu o gesto. Ele não esperava tamanha generosidade da parte dela e decidiu que deveria interagir mais com ela no futuro. Infelizmente, segundo rumores, ela logo seria promovida à Divisão 0, o que significa que eles provavelmente não teriam muito tempo para se conhecerem. Além de Kifune, outra pessoa que conseguiu chamar a atenção de Masatsuki foi Kensei Muguruma. Este capitão, conhecido em toda a Sociedade das Almas por suas proezas de combate, tinha um nível de Reiatsu classificado como 3º grau, assim como Nohana havia mencionado. Sentindo o olhar de Masatsuki, Kensei se virou para olhá-lo. Seu primeiro pensamento foi, que olhos lindos. Mas quase imediatamente ele sentiu algo estranho. Havia algo escondido sob aqueles olhos, algo sombrio e inquietante. Não era hostilidade, não no sentido físico. Em vez disso, parecia uma intenção profunda e persistente de causar-lhe dano psicológico. Estou imaginando coisas? Este deveria ser o nosso primeiro encontro. Balançando a cabeça, Kensei rapidamente descartou o pensamento estranho. Enquanto Masatsuki continuava observando os capitães e trocando olhares ocasionais com Yoruichi, Yamamoto finalmente falou. A Central 46 emitiu seu veredito sobre os rebeldes capturados. Por traição e insurreição, eles foram condenados à morte. A partir de agora, serão detidos no Senzai até a execução. Nos últimos dias, a atividade rebelde tem se intensificado. Cada divisão deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para eliminá-los. Com isso, o assunto foi oficialmente encerrado. Claro, isso era apenas superficial. Nos bastidores, como as famílias nobres travavam suas batalhas, não era da conta do Gotei 13. Yamamoto não tinha interesse em disputas aristocráticas pelo poder. O dever do Gotei 13 era manter a ordem, não servir de instrumento para rivalidades nobres. Contanto que seus conflitos não se agravassem a um nível que ameaçasse a Seireitei, ou o mundo, ele não interferiria. Dito isso, Yamamoto conhecia bem seu velho amigo. Embora seu filho tivesse sofrido uma emboscada, ele sobrevivera. Uma vez que os agressores fossem punidos, ele provavelmente deixaria o assunto de lado. O clã Kushiki não era como os lunáticos do clã Tsunayashiro. Eles também detinham um status elevado, mas se apegavam às regras e mantinham a estabilidade de Seireitei. Não atropelavam a ordem por vingança pessoal. Mesmo que tentassem agir contra o clã Tsunayashiro, eles o fariam dentro das leis de Seireitei. O clã Tsunayashiro, no entanto, era uma questão completamente diferente. Se seu povo fosse atacado, eles não se importariam com leis, atacariam como cães raivosos, mordendo indiscriminadamente qualquer coisa em seu caminho. Parafraseando um ditado de um antigo reino ocidental no mundo dos vivos, um cavalheiro pode ser explorado justamente por ser um cavalheiro. E seu velho amigo, ele era exatamente esse tipo de homem. Yamamoto soltou um suspiro silencioso e passou a olhar pela sala. Hoje, todos os capitães estão reunidos para representar suas respectivas divisões nesta reunião. No entanto, o cargo de capitão da 3ª divisão permanece vago. Alguém tem alguma recomendação? Este foi o verdadeiro propósito da reunião de hoje. Como unidade de apoio, a 3ª divisão desempenhou um papel crucial no reforço de outros esquadrões, compensando as baixas no campo de batalha. Sua importância não poderia ser subestimada. O cargo de capitão da 3ª divisão ficou vago por mais de uma década, com o tenente Shikane Iba cuidando dos assuntos devido à falta de um candidato adequado. Agora, em um momento de turbulência, encontrar alguém para preencher a vaga seria o ideal. Ao ouvir as palavras de Yamamoto, todos instintivamente se viraram para olhar para Shikane Iba.
Sob seus olhares, Iba balançou a cabeça levemente. Yamamoto sentiu uma pontada de decepção, embora fosse esperado. Se um candidato adequado estivesse disponível, isso teria sido relatado com antecedência, não haveria necessidade de mencionar isso hoje. Observando a sala, Yamamoto viu que nenhum dos outros capitães se adiantou para falar. Ele já tinha a resposta. Com um tom calmo e indiferente declarou: muito bem, a questão da capitania será discutida posteriormente. Por ora, nomeio o tenente Iba como capitão interino, supervisionando temporariamente a terceira divisão. Embora Iba comandasse o time há anos, esse decreto oficial solidificou sua autoridade. Os capitães não se opuseram. Todos tinham visto sua dedicação e seus esforços em primeira mão, esta era uma posição que ela havia conquistado. Mas Atsuki Aozaki calculou que com isso, a reunião provavelmente chegaria ao fim. Ele já estava preparado para sair a qualquer momento. No entanto, Yamamoto não interrompeu a conversa. Em vez disso, voltou a olhar para ele e falou em um tom inconfundível. Aluno da Academia Shin, mas Atsuki Aozaki. Antes do fim do ano letivo, inscreva-se para a formatura antecipada e participe do exercício de treinamento CONS. Após a formatura, apresente-se à segunda divisão com seu diploma. Ontem à noite, o terceiro assento da segunda divisão apresentou uma renúncia devido a uma transferência de cargo. Você assumirá este assento assim que chegar. Mas Atsuki Aozaki ficou momentaneamente atordoado. Ele previu que Yamamoto pressionaria por sua formatura antecipada. Afinal, desde que Sunkushiki foi atacado, Yamamoto havia pedido sua opinião diversas vezes, e Masatsuki sempre respondia que atenderia a qualquer acordo. No entanto, ele presumiu que Yamamoto designaria para a primeira divisão, ou pelo menos para a oitava ou 13ª. Esses esquadrões eram escolhas seguras cheios de aliados. A última coisa que ele esperava era ser colocado na segunda divisão. Quando Yamamoto estava na metade de seu anúncio, Masatsuki já havia imaginado o cenário em sua cabeça, Yamamoto ordenando que ele fosse para a primeira divisão, seguido por Yoruichi tendo um ataque, exigindo que ele cumprisse sua promessa. Agora, Yoruichi estava sorrindo triunfantemente, fazendo um gesto de ok com a mão para ele. Até mesmo sempre sério Yamamoto, que estava furioso o dia todo, parecia ter um brilho de diversão nos olhos, com os lábios levemente curvados nos cantos. E como se fosse uma deixa, a transferência repentina do terceiro assento da segunda divisão na noite anterior. Não havia como isso não ter sido premeditado. Mas Atsuki Aozaki chegou a uma conclusão. Ele tinha sido traído. Aquele velho Yamamoto tinha armado para ele. Seus olhos ficaram vermelhos, encarando Yamamoto com profunda angústia, questionando silenciosamente por que ele havia sido traído. Yamamoto ponderou por um momento e abriu a boca como se estivesse prestes a explicar. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Masatsuki imediatamente o interrompeu. Obrigado, mestre, pela sua confiança. Farei o meu melhor para me tornar um Shinigami excepcional e não decepcionarei suas expectativas. Yamamoto o estudou em silêncio por um longo momento antes de assentir levemente. Então, virando-se, disse: Capitão Shin, Masatsuki Aozaki está em suas mãos agora. Yoruichi se endireitou e curvou-se rapidamente. Deixe comigo, capitão comandante. Yamamoto fez um pequeno aceno de reconhecimento. Após algumas instruções finais aos capitães, principalmente sobre a necessidade de monitorar a atividade rebelde, ele declarou oficialmente a reunião encerrada. Os capitães fizeram uma reverência antes de se virarem para sair. Eu passei por muito trabalho para descobrir sobre sua formatura antecipada, Yoruichi riu, cutucando Masatsuki com o cotovelo enquanto caminhavam pelo corredor. Agora não há escapatória. Não se esqueça da sua promessa. Se eu for o capitão da segunda divisão, você será meu terceiro assento. Como eu poderia desobedecer às ordens do mestre? Respondeu Masatsuki com um sorriso. Além disso, nunca esqueci o acordo entre nós. Só não se esqueça da sua parte no acordo também. Se não, talvez eu faça você me pagar de volta. A última linha foi sussurrada diretamente no ouvido de Yoruichi. Uma sensação de cócegas percorreu seu corpo, e suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. O rubor se espalhou pelo pescoço, uma visão rara e estranhamente adorável. Perturbada, ela deu um tapa no ombro de Masatsuki. Não se preocupe. Daqui a alguns anos, aquele garoto também vai se juntar ao time. Mas eu só vou apresentar vocês dois, vocês ficam por conta própria para o resto. Capítulo 43. Naquela noite, atrás do portão oeste de Sereitei, na Academia Shin, em um dormitório luxuoso, Masatsuki Aozaki informou Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru sobre sua decisão de se candidatar à formatura antecipada. Este ano? Numa época como esta. Por que o capitão comandante daria uma ordem dessas? A expressão de Hanjiko ficou tensa enquanto ela processava suas palavras. Isso não é muito perigoso? Gin acrescentou com um tom carregado de preocupação. Ao contrário do despreocupado Hanjiko, Gin acompanhava de perto a situação lá fora. A decisão do capitão comandante Yamamoto foi tão chocante que ele mal conseguia acreditar. Eles tinham acabado de derrotar um Shinigami de nível capitão das forças rebeldes. Não havia como o clã Tsunayashiro deixar isso passar. Olhando para Masatsuki, que estava sentado de pernas cruzadas no chão com um sorriso calmo e amigável, qualquer um que não soubesse disso pensaria que ele estava prestes a sair de férias. Esse idiota. Este não é o momento certo para se formar. Por que você não inventa uma desculpa para recusar o capitão comandante? Sugeriu Gin. Você não é confiável na maior parte do tempo, de qualquer forma, invente alguma coisa. E ele provavelmente vai acreditar. Tanto o Gotei 13 quanto os rebeldes estavam se preparando para uma guerra total. As batalhas que viriam seriam nada menos que brutais. Comparado a se juntar ao Gotei 13 agora, permanecer na Academia Shi era muito mais seguro. Meu mestre não me mandaria para a morte. Mas Atsuki distraidamente passou os dedos pelo cabo da Ban Senran e então sorriu de forma tranquilizadora.
Quando eu entrar, serei o terceiro assento da segunda divisão, o que também me colocará no comando da unidade de detenção, supervisionando o ninho de larvas. Não estarei na linha de frente. Além disso, o Omitsukido opera independentemente do Gotei 13 e é totalmente controlado pelo clã Shin. Não há necessidade de se preocupar com ameaças internas. Na verdade, ingressar na segunda divisão é mais seguro do que permanecer na academia Shin. Com isso, ele olhou para Hanjiku e Gin. Se quisessem, poderiam se formar junto com ele. Nenhum deles havia alcançado o nível Shikai ainda, mas passar no exame de graduação não seria um problema. Na linha do tempo original, Gin era um prodígio que se formou na academia em apenas um ano. Agora, com sua alma completa, Hanjiku possuía um potencial ainda maior que o dele. Enquanto os pensamentos de Masatsuki vagavam, Gin de repente abriu os olhos e perguntou: o que aconteceu com os rebeldes que atacaram? Eles sabem que você matou um Shinigami de nível capitão? Esse era o verdadeiro problema. Shinigami da classe capitão não eram apenas símbolos de nobreza, eles eram a verdadeira espinha dorsal do poder da Sociedade das Almas. Mesmo os 4 grandes clãs nobres não aceitariam tal perda levianamente. Dada a crueldade, ambição e domínio do clã Tsunayashiro, não havia como eles deixarem isso passar. Você é o discípulo amado do capitão comandante? Mas você não é o próprio capitão comandante. Você realmente acha que esses rebeldes vão ficar quietos? Masatsuki voltou ao presente, pensou por um momento e então deu de ombros com um sorriso. Eles foram condenados à morte e trancados em Senzaki sob a supervisão de Omitsukid. Ninguém tem permissão para visitá-los. Quanto àqueles que me viram matar, a capitão Noana cuidou deles. Agora, quase ninguém sabe a verdade, e aqueles que sabem não ousam espalhá-la. Sem mencionar Yoruishi, velho Yamamoto, Jinrei Kushiki e Sun Kushiki, ninguém seria tolo o suficiente para provocá-los. Até mesmo os membros da 4ª divisão que testemunharam o incidente estavam sob a supervisão rigorosa de Unohana. Eles não seriam libertados até que a situação se acalmasse. Gin franziu as sobrancelhas. Ao ver a confiança inabalável de Masatsuki, ele sabia que a situação havia sido resolvida. Ele não tinha certeza de como esse cara conseguiu que tantos nomes importantes o encobrissem, mas o resultado foi inegavelmente perfeito. Masatsuki havia salvado Kushiki-sensei. Seu papel na morte de um rebelde de nível capitão permaneceu em segredo, e logo, ele se juntaria à 2ª divisão como terceiro assento. Tudo parecia estar se encaixando. Mas isso foi realmente uma coisa boa? Gin estudou o sorriso relaxado de Masatsuki, enquanto uma inquietação crescia em seu peito. Masatsuki fez algo que poderia abalar toda a Sociedade das Almas. O capitão comandante poderia protegê-lo por enquanto, mas poderia garantir essa segurança para sempre. Isso não era nada parecido com o futuro que eles imaginaram quando chegaram. E ainda assim, Masatsuki teve a coragem de dizer para ele manter discrição. Masatsuki olhou para ele com curiosidade. O que houve? Gin Ishimaru ponderou por um momento, estreitando os olhos antes de dizer lentamente: eu também quero me inscrever para a formatura antecipada. Eu também. Hanjiko Matsumoto interrompeu animadamente. Masatsuki e Gin reviraram os olhos em uníssono, exasperados. Lembravam-se nitidamente de como ela parecerá confusa momentos antes, mas agora ela estava ansiosa para participar. Qual é o seu motivo? Perguntou Masatsuki, inclinando a cabeça. Não me sinto confortável deixando você, um completo cabeça de vento, andar por aí sozinho, Gin suspirou. Hanjiko concordou com a cabeça. Masatsuki ficou brevemente atordoado antes de abrir um sorriso satisfeito. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Trazê-lo para a academia Shi foi definitivamente uma boa decisão. Ao contrário da Hanjiko, que só me dá dor de cabeça o dia todo. Ela nunca treina sério, e se eu não estiver por perto para incentivá-la, ela não faz nada. Enquanto Masatsuki continuava reclamando, Gin olhou para Hanjiko, cuja expressão se tornava sombria. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. De qualquer forma, já que vocês dois estão tão ansiosos, vamos fazer isso juntos. Masatsuki, completamente alheio ao perigo iminente, ficava cada vez mais animado. Percebendo o olhar cada vez mais gelado de Hanjiko e a aura perigosa que emanava dela, Gin tossiu 2 vezes. Masatsuki, o que eu quis dizer é que Hanjiko é simplesmente irresistível. Eu ficaria mais do que feliz em ficar ao lado dela. Supervisionar o treinamento dela é só um bônus. Desta vez, foi a vez de Hanjiko ficar em silêncio. Observando os dois, Gin levou a mão à testa exasperado. Aquela foi a defesa mais constrangedora que ele já ouvirá. Mas antes que um segundo se passasse, Hanjiko caiu na gargalhada e se jogou em Masatsuki. Eu sabia. Gin. Masatsuki a abraçou com força e acenou para Gin. Vou deixar o relatório de inscrição para a formatura com você. Entendi, Gin murmurou entre dentes com os olhos tremendo. Ao ver os dois de repente começarem a flertar na sua frente, ele se sentiu completamente esgotado. Ambos são o mesmo tipo de problema. Depois que Gin terminou o requerimento, Masatsuki enviou o pedido de formatura antecipada para Keito Sati. Ao ouvir seus motivos, Keito Sati aprovou o pedido sem hesitar. Ele também dispensou Masatsuki de frequentar mais aulas na academia para que ele pudesse se concentrar inteiramente na preparação para o exame de graduação. Nos dias que se seguiram, Masatsuki se dedicou intensamente ao treinamento da técnica Skotsu, que havia aprendido com Yamamoto. Hanjiko e Gin treinaram junto com ele, determinados a melhorar o máximo possível antes do exame. Capítulo 44. O céu estava escuro e carregado de nuvens espessas. O enorme dojo parecia quase esmagado sob seu peso, e os velhos prédios de madeira rangiam intermitentemente.
Dentro do Akuda Dojo mal iluminado, Masatsuki Aozaki estava sozinho no chão de madeira, sem camisa, com os músculos bem definidos expostos. Seus olhos permaneciam fechados enquanto as lamparinas a óleo bruxuleantes projetavam uma sombra tênue e distorcida de sua figura nas paredes. Correntes de ar surgiam sob seus pés, levantando seus longos cabelos e girando ao redor dele. Se alguém estivesse presente, teria ficado chocado porque as correntes ascendentes que cercavam Masatsuki não mostravam sinais de serem impulsionadas por Heiatsu. No instante seguinte, com um passo leve, Masatsuki e a rajada de vento desapareceram. Num piscar de olhos, ele reapareceu diante de um boneco de treinamento aprimorado por Kid. Seus olhos se abriram de repente. Erguendo os punhos, ele golpeou. Sokotsu. O manequim quebrou instantaneamente, quebrando-se como cerâmica frágil. Exalando suavemente, Masatsuki sorriu satisfeito. Acho que realmente preciso criar um senso de urgência para mim mesmo. É a única maneira de ultrapassar meus limites. Enquanto recolhia os fragmentos quebrados, ele os estudava cuidadosamente, falando com um toque de emoção. Nos últimos meses, seu progresso no treinamento diminuiu significativamente. Seu crescimento na Heiatsu quase estagnou. Embora suas habilidades continuassem melhorando com o aumento da intensidade do treinamento, o ritmo estava longe do ideal. Entretanto, após sua batalha com os rebeldes de nível capitão, algo mudou. Seja por pura determinação ou por algum avanço mental, sua eficiência em treinamento melhorou drasticamente. É uma pena que aqueles rebeldes não tenham sido fortes o suficiente para realmente me deixar no estado certo. Masatsuki riu baixinho, enxugando o suor do corpo com uma toalha. Na verdade, eles não eram fracos, mas eram mais fracos que Yoruichi e mais fortes que ele, o que tornava impossível dar o máximo. Sem Yoruichi, ele não teria arriscado a vida em batalha. Sem ele, Yoruichi poderia facilmente ter derrotado os rebeldes sozinha. Sinto falta de lutar com Yoruichi. Um traço de nostalgia brilhou em seu olhar, mas agora ela mal tinha tempo. No máximo podia visitá-lo uma vez por semana. Quando eles treinavam juntos, ela suprimia sua Heiatsu e o envolvia em sessões de sparring especializadas. Durante esse tempo, ele se machucava quase diariamente, mas a emoção dessas batalhas, a luta constante para se superar, era inebriante. Esse também foi o período em que sua força cresceu mais rapidamente. Infelizmente, esses dias já acabaram há muito tempo. O conflito entre os rebeldes e o Gotei 13 só se intensificava. Embora Yoruichi não estivesse lutando pessoalmente, as responsabilidades avassaladoras de sua divisão a deixavam completamente exausta. Pensando nisso, Masatsuki vestiu suas roupas lentamente. Ele não estava com pressa. O exame de formatura estava se aproximando, e se tudo corresse bem, ele estaria na segunda divisão em um mês. Sua força não chegava nem perto do nível de monstros como Yamamoto ou Noana, mas ele estava confiante de que, com seu talento, poderia estar entre os mais fortes da Sociedade das Almas. Antes que isso acontecesse, ele precisava ficar mais forte. Ele precisava transformar o talento que havia conquistado o reconhecimento de Yamamoto e o Noana em poder real e inegável. Uma luz resoluta brilhou em seus olhos quando ele saiu do dojo e abriu a porta. Gotas de chuva caíam constantemente lá fora, e os policiais de patrulha se moviam pelo pátio, realizando suas verificações de segurança de rotina. Em frente a ele, no espaçoso Zanjutsu Dojo, Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru estavam totalmente imersos em seu treinamento. Hanjiko segurava sua Zanpakuti com firmeza, com uma expressão séria enquanto praticava sua esgrima com precisão disciplinada. O fio afiado de sua lâmina cortava o ar, produzindo sons agudos e sibilantes. Gin, enquanto isso, estava sentado de pernas cruzadas com seu Azaoshi descansando em seu colo, sua expressão calma enquanto ele meditava em Jinzen. Eles estão trabalhando duro, observou Masatsuki com satisfação, sorrindo enquanto Noana se aproximava. Ela falou em seu tom gentil de sempre. Eles são bons garotos. O 62º distrito de Rukongai é realmente uma joia rara, produzindo 3 gênios de uma só vez. Principalmente Hanjiko. Ela está melhorando rapidamente. Com Seinosuke Yamada, aquele fanático como seu tenente, ela se tornou a capitã mais tranquila do Gotei 13. Masatsuki sorriu ironicamente, lembrando-se do oficial de língua afiada. Toda vez que ele visitava a 4ª divisão, ele acabava sofrendo nas mãos de Seinosuke, não em batalha, mas por puro tormento verbal. Estrondo. Uma rachadura de vários centímetros de largura abriu-se de repente ao longo de um dos pilares do dojo. Heiatsu surgiu no ar, chamando a atenção dos Shinigami que patrulhavam do lado de fora do pátio. O que está acontecendo? Quem acabou de lançar sua Heiatsu? Essa Heiatsu não é daquele garoto de cabelos prateados? Os policiais da patrulha olharam para o dojo, suas expressões mudando ligeiramente, mas nenhum deles se demorou. Após um breve momento de curiosidade, retomaram a ronda. Masatsuki, no entanto, observava Gin com grande interesse enquanto a explosão de Heiatsu se dissipava. Ao lado dele, Hanjiko instintivamente estendeu a mão para seu Zanpakuti, pronta para dizer algo, mas Masatsuki colocou a mão em seu ombro e balançou a cabeça. Ela hesitou, mas parou no momento em que um murmúrio baixo ecoou pelo dojo. Shiso. No momento em que as palavras saíram dos lábios de Gin, o Azaoshi em suas mãos se transformou, sua lâmina encurtou, seu Tsuba se curvou em um formato de S, lembrando uma wakizashi despretensiosa. Você despertou seu Shikai? Perguntou Masatsuki. Gin abriu os olhos lentamente e assentiu levemente. O nome dele é Shins. Os olhos de Masatsuki brilharam. Quer testar o poder dele? Agora mesmo? Gin fez um gesto de desdém. Ainda não consigo controlar direito. Sem problemas, deixe-me vê-lo em ação. Masatsuki sorriu, apoiando a mão em Bansenhan. Com a capitão Noana aqui, não há necessidade de se preocupar com ferimentos. Gin hesitou sob o olhar ansioso de Masatsuki, mas acabou cedendo. Então, cuidado, Masatsuki. Shins pode estender sua lâmina em um instante.
Ele apontou a ponta de sua Zanpakuti para Masatsuki, hesitou por mais um momento como se estivesse verificando sua mira, então finalmente gritou o comando de liberação: atire para matar Shins. A lâmina curta se estendeu na velocidade da luz, disparando para frente como uma lança. Era rápido, mas, aos olhos de Masatsuki, não rápido o suficiente. A diferença na Reiatsu deles era clara. Imperturbável, ele soltou uma risada baixa, desembainhando suavemente o Bansenhan e dando um leve golpe para interceptar o golpe. Suas lâminas se chocaram, lançando faíscas, antes que a lâmina estendida de Shin se cravasse no teto. Gin suspirou aliviado. Nenhum acidente. Se Masatsuki tivesse se movido, mesmo que só um pouquinho, na direção errada, não teria como escapar. Mas antes que ele pudesse relaxar completamente, ele sentiu uma onda de Reiatsu atrás dele e soltou um suspiro resignado. Hanjiku sacou sua Zanpakuti, sua voz carregada de raiva. Gin. Era óbvio para todos, ela estava furiosa. Eu disse que ainda não conseguia controlá-lo. Gin murmurou impotente enquanto Shin se retraía de volta à sua forma reduzida. Ainda envolvido na emoção de testemunhar um novo Shikai, Masatsuki rapidamente interveio para acalmar os ânimos. Capítulo 45. Academia Shin, campo de treinamento Kid. Os alunos caminharam lentamente em direção ao dojo. Quando as portas se abriram, o trio Ozaki liderado por Masatsuki entrou no campo de treinamento aberto. No momento em que entrou, Masatsuki não pôde deixar de demonstrar uma ponta de surpresa. Isso não corresponde exatamente ao exame que eu me lembro. A Academia Shi é a única instituição da Sociedade das Almas dedicada ao treinamento de Shinigami, mas, na realidade, sua matrícula anual é bastante limitada, raramente ultrapassando 200 alunos. Desses 200, é considerado impressionante se pelo menos um quinto se formar com sucesso. Gênios não são comuns, e somente nobres nascem com Reiatsu naturalmente alta, uma realidade imutável na Sociedade das Almas. Por ser de Rukongai, Masatsuki foi considerado um gênio ao ser admitido, com classificação de Reiatsu de 16. Mesmo dentro da academia, tanto prodígios quanto herdeiros nobres eram poucos e distantes entre si. A maioria dos estudantes eram filhos de Shinigami comuns, então os graduados da Academia Shi normalmente alcançavam apenas o nível 20 na Reiatsu. Qualquer um que ultrapassasse esse limite era um talento excepcional, aparecendo uma vez a cada vários anos ou um nobre. No entanto, o que Masatsuki viu agora estava além de suas expectativas. Não só o número de examinandos era maior do que o normal, como mais de 20 já haviam alcançado o nível de Shinigami profissional. Mais chocante ainda, alguns possuíam Reiatsu que ultrapassava o nível 12. Este ano, muitos estudantes se candidataram à formatura antecipada. Alguns são nobres, enquanto os demais vêm de famílias Rukongai ou plebeias, mas todos são excepcionalmente talentosos. Aizen tinha acabado de demonstrar seu Shikai quando se aproximou de Masatsuki Ozaki, abaixando a voz. Quanto ao motivo pelo qual se candidataram à formatura antecipada, dizem que foi por causa de alguém. Mas quem seria? Para fazer com que se importassem tanto. Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru, parados por perto, trocaram olhares assustados. Masatsuki, no entanto, apenas riu. A presença de Aizen ali não era nenhuma surpresa. Se ele tivesse se esforçado para dar um aviso, então a pessoa em questão só poderia ser ele. Fazia todo sentido. O clã Tsunayashiro detinha a maior influência entre as famílias nobres de Seireitei, dominando os 46 centrais com seus aliados. Para alguém como Masatsuki, um pária desprezível de Rukongai, desafiá-los abertamente, só havia uma resposta possível: matar um deles como exemplo para os demais. Caso contrário, ninguém mais os temeria. Agora, uma oportunidade se apresentará convenientemente, um acidente prestes a acontecer. Esses nobres e plebeus menores, sempre leais subordinados, naturalmente precisavam provar seu valor. Até mesmo causar uma boa impressão pode ser benéfico. Se agradassem as pessoas certas, um único comentário casual poderia levá-las, ou as suas famílias, a patamares mais altos. Obrigado pelo aviso, Aizen-sensei, disse Masatsuki Ozaki. Eu só estava fazendo um comentário bobo, nada mais, respondeu Aizen com uma risada leve, ajustando seus óculos de armação preta antes de se virar e ir embora. Enquanto Aizen se afastava, Masatsuki sorriu e assentiu. Interessante. Então essas pessoas são todas inimigas? Hanjiku perguntou, olhando para longe. O grupo os observava atentamente, mas seus olhares não eram nada amigáveis. Eles são colegas de classe. Que inimigos? Masatsuki soltou uma risada curta antes de se virar para Hanjiku e Gin, abaixando a voz. Seja extremamente cauteloso durante o estágio em Cons. Se eles demonstrarem hostilidade em relação a nós, não se contenha. Claro, e se for fazer isso, faça com cuidado. Sua vida vem em primeiro lugar. Ele não tinha interesse em rixas entre nobres, mas se eles estivessem ansiosos para morrer, que assim fosse. Contanto que os assassinatos não fossem públicos, mesmo que o velho Yamamoto descobrisse, ele não seria culpado. Se isso viesse à tona, as coisas poderiam ficar complicadas. Com o clã Shin e Yamamoto o protegendo, e o clã Kushiki lhe devendo um favor, havia grandes chances de que o protegessem. Ele provavelmente sobreviveria, mas a prisão no Ninho das Larvas seria uma possibilidade real. Masatsuki não tinha intenção de acabar ali. O Ninho das Larvas estava sob a jurisdição do clã Shin. Não foi o pior destino, mas o futuro era muito mais promissor no Gotei 13. E você? Hanjiku franziu a testa, observando-o atentamente. Ela já ouvirá o suficiente sobre as ações do clã Tsunayashiro para saber do que eles eram capazes.
Mais importante ainda, eles eram seus inimigos. Matá-los não pesaria em sua consciência nem um pouco. O que a preocupava era o futuro de Masatsuki. A Academia Shi não é administrada pelo clã Tsunayashiro. Os instrutores que supervisionam o estágio foram escolhidos a dedo pelo mestre Yamamoto e pelo diretor Sato. Masatsuki sorriu para Hanji Kuigin, que estava imersa em pensamentos. O estágio em Cons acontece no mundo dos vivos, fora do controle de Sereitei. Perigo é esperado. Acidentes acontecem o tempo todo. Ele baixou a voz. Se eles fizerem algum movimento, elimine todos, sem pontas soltas. Os dois trocaram um olhar antes de concordarem silenciosamente. Se Masatsuki dissesse, eles iriam com tudo. Eles o seguiram por anos e sobreviveram às ruas difíceis de Rukongai. Em uma luta de vida ou morte, a hesitação era fatal. Não importa o que acontecesse, eles lidariam com isso juntos. A seguir, Masatsuki Aozaki. No campo de treinamento, o instrutor chamou seu nome da lista. Um leve sorriso cruzou o rosto do homem. Ao contrário dos outros alunos, este era um verdadeiro gênio. Masatsuki deu um passo à frente, parando ao lado do instrutor e oferecendo uma reverência respeitosa. Adno. 4. Byakurai. Ele levantou um dedo em direção ao alvo, e um raio branco crepitou na ponta do dedo. No instante seguinte, um raio de energia foi disparado para frente. Estrondo. O alvo explodiu em um clarão de luz branca, e uma cratera profunda se formou a 10 metros de distância. Os estudantes que assistiam ficaram paralisados, olhando fixamente para o chão destruído em silêncio e atordoados. Aquele era o Byakurai? Tá brincando? Como ele é tão forte? Aprendi o tipo errado de Byakurai ou quê? Seu idiota, é a diferença na Heiatsu. Mesmo Kid, saída diferente. Sussurros se espalharam pela multidão enquanto o choque se instalava. Eles tinham ouvido os rumores sobre esse prodígio do primeiro ano, mas agora viam com os próprios olhos. Não é de se admirar que ele fosse discípulo do capitão comandante. Masatsuki sorriu levemente ao notar as reações deles. Como esperado, este Byakurai foi um aviso, um lembrete para aqueles que o subestimaram para recuarem. Matar tantos alunos seria um incômodo para explicar ao seu instrutor. Ele preferia evitar outra aula. Você teve um desempenho excelente, tanto em poder destrutivo quanto em precisão. Nota máxima. 100. O instrutor assentiu em aprovação, sinalizando para que ele retornasse. Este aluno da Academia Shi um dia abalaria os alicerces do Gotei 13. Disso o instrutor tinha certeza. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. Com a aprovação do instrutor, Masatsuki deixou o local do exame e foi em direção à multidão. No meio do caminho, uma comoção repentina começou. Um grupo de nobres e plebeus formou uma linha defensiva, com dezenas deles reunidos em fileiras bem próximas. Lixo inútil. Você não consegue nem lidar com algo tão simples. Uma voz furiosa ecoou da multidão, seguida pelo estalo agudo de um tapa. Um por um, os alunos trêmulos da primeira fila começaram a se ajoelhar, e seus rostos gradualmente ficaram pálidos. Então uma figura vestida com trajes nobres com uma zanpakuta em sua cintura, desfilou com confiança arrogante. A onda de estudantes ajoelhados se espalhou em um silêncio sinistro. Asaka Tsunayashiro ficou furioso. Ela estava ansiosa para representar sua família na luta contra um vassalo rebelde, mas esses tolos incompetentes a desonraram. O que a enfureceu ainda mais foi que uma simples pessoa de nascimento inferior ousou desafiar o clã Tsunayashiro. E ainda assim as pessoas ao seu redor não conseguiram fazer nada além de tremer de medo. Se não fosse pelo fato de seus assistentes pessoais terem sido impedidos de participar do estágio em Cons, esses vira-latas nascidos em Rukongai nem sequer mereceriam o privilégio de se ajoelhar diante dela. Este foi o momento mais humilhante da sua vida. Vergonhoso. Cerrando os dentes, seu cabelo verde escuro balançou enquanto ela cuspia sua frustração. Seu olhar se voltou para dois estudantes vestidos com uniformes da Academia Shi, seus servos mais fortes. Saiam da minha frente. Não bloqueiem meu caminho. Irritada, ela chutou para longe um aluno ajoelhado na sua frente e então olhou para cima para ver um jovem com feições delicadas caminhando em sua direção. Senhora Asaka, eu sou Tetsuya Sujikami da família Sujikami. Por ordem do meu pai, estou aqui para garantir a sua segurança. Tetsuya se aproximou, ajoelhou-se e cumprimentou-a com um sorriso insinuante. Asaka mal lhe lançou um olhar antes de zombar com desprezo. O nobre humilde de quem nunca ouvi falar. Por que é apenas um mero oficial sentado? Onde está o resto da família Sujikami? Tetsuya cerrou os punhos, mas rapidamente o soltou, mantendo a voz firme. Sou o único da minha geração que frequenta a Academia Shin. De agora até o fim do estágio Cons, nós o protegeremos juntos. Tic. Não espero muito de um bando de fracotes chorões. Tanto faz. O estágio em Cons não vai durar muito, então vou tolerá-lo por enquanto. Ela falou descuidadamente, ignorando completamente as expressões amargas das pessoas ao seu redor. Para ela, esses covardes que tremiam só de ver Masatsuki não mereciam um segundo olhar. Seu olhar vagou até pousar em outra pessoa, e naquele instante, seus olhos brilharam. A ganância e a fome em sua expressão fizeram Gin Ishimaru franzir a testa instintivamente. Desconfortável, ele deu um passo para trás. Bem, esse aqui é bem bonitinho. Asaka passou os olhos por Gin, de cima a baixo, com um olhar invasivo e avaliador. A expressão de Hanji Matsumoto ficou estranha. O rosto de Gin ficou rígido e ele inconscientemente deu outro passo para trás. Ele tinha ouvido muitos rumores sobre nobres que mantinham uma fachada refinada enquanto se entregavam a todo tipo de depravação a portas fechadas. Se ela realmente tivesse colocado os olhos nele. É uma pena que você ainda seja tão jovem. Vai levar anos até você crescer. E eu não tenho esse tipo de paciência. Prefiro homens fortes e poderosos. O olhar de Asaka Tsunayashiro desviou-se de Gin Ishimaru, pousando na figura atrás dele. Uma onda de excitação percorreu suas feições delicadas.
Seus olhos ardiam de ganância e possessividade, uma obsessão tão distorcida que era quase incompreensível. Como uma criança mimada que descobre um brinquedo novo que nunca tinha visto antes, sua expressão brilhava com desejo desenfreado. Hanjiko enrijeceu-se, seu corpo ficou tenso antes que seus dentes se fechassem em uma raiva mal contida. Quem é você? Asaka apoiou o queixo em uma das mãos, sua respiração um pouco irregular. Uma grande mão pousou na cabeça de Hanjiko, bagunçando seus cabelos em um gesto calmante. Ele gentilmente a puxou para trás de si antes de dar um passo à frente, aproximando-se da mulher sorridente em um ritmo lento. Sua estrutura alta bloqueava a luz do sol, projetando uma sombra imponente sobre Asaka. Olhando para a suposta nobre dama, ele sorriu. Aluno da Academia Shin, Masatsuki Ozaki. É um prazer conhecê-la, Lady Tsunayashiro. O tom profundo e magnético de sua voz ecoou pelos campos de treinamento silenciosos. Masatsuki Ozaki? Asaka ficou momentaneamente surpresa, mas depois soltou uma risada. Então, você é o plebeu que ousou provocar o clã Tsunayashiro? Ela fez uma breve pausa antes de continuar no mesmo tom divertido. Devo dizer que não esperava que você tivesse essa aparência. Nada mal. Mas por que escolher nos tornar inimigos? Masatsuki riu baixinho, a curva de seus lábios o fazendo parecer quase um jovem alegre e tranquilo. Não, Lady Asaka, eu nunca tive a intenção de ser sua inimiga. Eu só queria ganhar uma boa pontuação e evitar desonrar o capitão comandante Yamamoto. Asaka piscou surpresa antes que um sorriso satisfeito se espalhasse por seu rosto. Bem dito. Como esperado do discípulo do capitão comandante, completamente diferente desses fracotes patéticos. O sorriso de Masatsuki permaneceu, mas não havia calor nele. O Gotei 13 existe para proteger Seireitei. Em breve me juntarei a eles, e servir a nobreza é meu dever e responsabilidade. Hanjiko e Gin trocaram olhares perplexos, completamente perplexos com suas palavras. Eles conheciam Masatsuki bem o suficiente para entender que ele não era do tipo que abaixava a cabeça tão facilmente. Se fosse, não teria causado tanta confusão. E no entanto, a julgar pelo seu tom, ele estava claramente tramando algo. Masatsuki deu um passo à frente, inclinando-se levemente enquanto falava em voz baixa. Lady Asaka, com seu status e posição, não há realmente necessidade de se preocupar com alguém como eu, não é? Você já deve ter ouvido falar de mim. Se não se importar, gostaria de lhe oferecer um pequeno presente, como um sinal de boa vontade. Os olhos de Asaka se estreitaram quando ela aceitou o pedaço de papel da mão dele. Ao ler, um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Ela guardou o bilhete cuidadosamente antes de fixar seu olhar ganancioso nele mais uma vez, sua risada carregada de um tom sedutor. Muito bem. Estarei esperando por você. Com seu talento, juntar-se ao Gotei 13 seria um desperdício. Não seria muito melhor se casar com alguém do clã Tsunayashiro e se tornar um nobre? Um suspiro coletivo percorreu os alunos reunidos. Olhares incrédulos foram trocados, como se não tivessem certeza de ter ouvido direito. Hanjiko, ouvindo de perto, franziu as sobrancelhas, seu peito subindo e descendo com raiva contida. Mas Atsuki apenas sorriu e balançou a cabeça. Você deve estar brincando, Lady Asaka. Asaka sentiu em resposta. Você ainda tem tempo para pensar. O clã Tsunayashiro é sempre generoso quando se trata de gênios. Com isso, ela se virou e foi embora sem olhar duas vezes, com os alunos a seguindo, com muito medo até de respirar alto. Enquanto ele a observava partir, o sorriso no rosto de Masatsuki desapareceu lentamente. Capítulo 47. Naquela tarde. Mundo dos vivos. Masatsuki, o que exatamente está acontecendo entre você e aquela mulher? Hanjiko balançou os punhos em sua direção, e seus socos suaves atingiam inofensivamente seu peito. Ela nunca havia interferido nas travessuras de Masatsuki antes, mas até ela tinha seus limites. Uma coisa era quando se tratava de Yoruichi e os outros, mas Asaka Tsunayashiro? Aquela mulher não parecia alguém em quem se pudesse confiar. O que você quer dizer com o que está acontecendo? Não entendi. Masatsuki a abraçou forte, seu rosto ilegível. Gin Ishimaru lançou-lhe um olhar complicado, então de repente arregalou os olhos, sua voz incerta. Masatsuki, você não está planejando matá-la aqui, está? Masatsuki apenas sorriu e permaneceu em silêncio. A raiva de Hanjiko aumentou, suas bochechas incharam e lágrimas brotaram em seus olhos. Masatsuki, diga alguma coisa. Você realmente me conhece bem. Gin, suspirou ele, finalmente quebrando o silêncio. Sua mão roçou o cabo da Bei-Senhan. Já era hora. Ela está aqui. Seu olhar se desviou para longe, sua voz estranhamente calma. Ela está aqui? Hanjiko e Gin congelaram. Masatsuki não a nomeou, mas ambos sabiam exatamente a quem ele se referia. Mas por quê? Eles estavam conversando muito bem momentos antes. O que o fez mudar de ideia de repente? Então, eles se lembraram de algo pequeno, mas estranho. Desde que chegaram ao mundo dos vivos, Masatsuki olhava para o longe de vez em quando, como se esperasse por algo. Antes que pudessem reagir, ele já havia soltado Hanjiko, seus olhos ficando frios. Masatsuki, uma voz soou em seus ouvidos. Ele se virou e viu Gin se aproximando. Após uma breve pausa, Gin falou seriamente. Tem certeza disso? Esse é o clã Tsunayashiro, uma das 4 grandes casas nobres. Nenhum Shinigami ousaria fazer algo assim. E mesmo que ela seja nossa inimiga, agora não é o momento certo para matá-la. Talvez devêssemos esperar e bolar um plano. Para matar o herdeiro do clã Tsunayashiro. Ele não disse as palavras em voz alta. Ele nunca imaginou que pensaria em algo tão imprudente. Mas agora que o pensamento havia criado raízes, ele ficou surpreso com o quão despreocupado se sentia. Droga, ele realmente estava sendo infectado por esse idiota cabeça dura. Gin soltou uma risada irônica e balançou a cabeça. Mas Atsuki riu de repente. Gin, tenho certeza. Vou indo. Por quê? Gin Ishimaru perguntou, franzindo a testa em confusão. O sorriso de Masatsuki não desapareceu, mas seu tom ficou frio e deliberado. Esta não é uma decisão impulsiva. Tenho 3 razões para matá-la.
Primeiro, como você provavelmente notou, ela é a espinha dorsal do grupo, a verdadeira líder, o que a torna nossa verdadeira inimiga. Segundo, ela me quer morto. Não importa se ela me reconheceu ou não, antes ou depois, essa sempre foi a intenção dela. Mas ela é muito jovem. No momento em que me viu, percebeu quem eu era, mas não conseguiu esconder a intenção assassina em seus olhos, não apenas em relação a mim, mas a todos nós. Terceiro, ela é muito esperta. O fato de ela ter concordado em cooperar prova que ela não é uma louca. Pessoas como ela são perigosas. Se não aproveitarmos essa oportunidade agora, ela se tornará um problema do qual nos arrependeremos mais tarde. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Masatsuki. Uma ameaça previsível deve ser eliminada antes que tenha a chance de criar raízes. Os dois estavam parados nas profundezas da floresta com um olhar distante. A luz do sol filtrava-se através das copas das árvores, lançando padrões de luz e sombra sobre eles. No entanto, para Gin, a luz do sol parecia mais fria que a sombra. Gelava-o até os ossos. O sorriso de Masatsuki só aumentou, sua expressão beirando a loucura. O clã Tsunayashiro, uma das 4 grandes casas nobres. Que título grandioso! Mas você sabe há quanto tempo eu os aguento? Já estou farto desses palhaços se exibindo na minha frente. Não sou do tipo que fica sentado esperando as coisas acontecerem. Esta mulher será a primeira. Seu tom tornou-se quase divertido. Algo que ninguém ousa fazer? Bem, a partir de agora alguém ousa. As palavras atingiram Gin como um raio, provocando um arrepio em seu corpo. Talvez fosse porque Masatsuki sempre foi tão gentil com eles, tão gentil, tão indulgente. Em algum momento ele se esqueceu de quão cruel e assustador esse homem podia ser. E no entanto foi por causa dessa mesma crueldade que ele e Hanjiko ainda estavam vivos. Eles aprenderam a matar com ele. A primeira morte aconteceu sob seus olhos atentos. As mãos de Gin tremiam não de medo, mas de algo completamente diferente. Excitação. Ele cerrou os punhos enquanto levantava a cabeça, com a determinação queimando em seus olhos. Eu vou com você. Masatsuki sorriu, como se estivesse esperando por aquela mesma resposta. Então, sem hesitar, ele o rejeitou. Não precisa. Vai ser mais fácil se eu for sozinho. Além disso, mesmo que algo aconteça comigo, Hanjiko ainda precisa de alguém para protegê-la. E isso não tem nada a ver com força. Se você ficar para trás e ficar de olho nela, eu posso agir sem hesitar. Voltarei em breve. Com isso, Masatsuki se virou e saiu, sem olhar para trás. Gin ficou congelado no lugar, observando sua figura desaparecer nas profundezas da floresta. Só então ele percebeu que suas costas estavam encharcadas de suor frio. Para nós, ele pensou naquelas 2 palavras que Masatsuki sempre dizia. Após um longo silêncio, ele de repente se curvou profundamente na direção em que Masatsuki havia ido, mesmo que não houvesse mais ninguém para ver. Gin se viu olhando para o céu. A luz brilhante do sol refletia na terra cinzenta, brilhando como prata, ofuscando seus olhos. Uma lembrança ressurgiu. Ele congelou, baixando o olhar para as mãos, e os ecos distantes de uma vida passada chegaram aos seus ouvidos. Tire esse pirralho daqui. Que diabos ele está fazendo? Droga. Solte-o. Estou avisando, não se meta em encrenca. Mal temos comida por causa daquele cara novo. E agora você está roubando da gente? Ele ainda se lembrava da dor da surra. Os rostos ferozes de almas famintas, cercando-o com suas lâminas enferrujadas. Naquela época ele olhou para o céu, a única fonte de luz, e desejou poder sobreviver apenas com a luz do sol, como uma árvore ou uma folha de grama. Eca! Um grito o trouxe de volta ao presente. Quando ele se recuperou, aqueles que o ameaçavam já estavam no chão, com o sangue manchando a grama. Um homem alto, com longos cabelos negros, estava no meio da carnificina, com uma katana ensanguentada na mão. O vermelho salpicado em seu rosto só tornava sua beleza ainda mais enervante. Ele parecia um sol escuro, irradiando uma presença sinistra e inescapável. O homem se ajoelhou diante dele, sua voz era calorosa e convidativa. Ei, garoto, você está bem? Cabelo prateado, hein? Bem raro. Não vou mentir, eu sonhava em ter cabelos longos e grisalhos. Talvez um par de olhos diferentes para combinar. Imagine só, um olhar e bum. Eu grito Amaterasu, e quem eu vejo é envolvido por chamas negras que nunca se apagam. Parece legal, não é? De qualquer forma, qual é seu nome, garoto? Gin hesitou, abrindo apenas um olho. O outro estava inchado demais para levantar. Ishimaru. Gin Ishimaru. Capítulo 48. Uma luz negra? Deve ter sido uma sombra. Como pude estar tão enganada, pensando que aquele cara estava brilhando? Gin Ishimaru olhou para o sol alto no céu e estreitou os olhos. Não existe sol escuro. Ele cerrou os punhos. Masatsuki estava certo. Ir com ele seria inútil. Com sua força atual, ele não estava qualificado para ajudar. Mas ficar para trás? Isso era algo que ele podia fazer. Ao contrário de Masatsuki, Hanjiko não era tão perspicaz quando se tratava de coisas fora dele. Ela não era estúpida, mas seus pensamentos estavam sempre fixos em Masatsuki, deixando pouco espaço para qualquer outra coisa. Alguém tinha que ficar e cuidar dela. Alguns momentos depois, Masatsuki chegou sozinho na parte norte da floresta. O terreno se estendia por montanhas onduladas, densas de vegetação exuberante. Pássaros cantavam nas árvores, o perfume das flores pairava no ar. Era um lugar tranquilo, um local apropriado para um descanso final. Garantindo que ninguém havia notado seus movimentos, ele pressionou 2 dedos no chão. Sua Reiatsu pulsava para fora em uma ondulação invisível. Encontrei você. Uma luz fraca apareceu em sua visão, marcando um local nas profundezas da densa floresta. Kid do tipo detecção. Uma técnica que Yoruichi lhe ensinou. Levantando os dedos, ele pôde sentir claramente o traço persistente de sua própria e fraca Reiatsu. Com a direção confirmada, ele se levantou. Era uma jogada arriscada, sem dúvida. Mas Masatsuki não era do tipo imprudente.
Ele não sobreviveu às ruas cruéis de Rukongai, muito menos se tornou a força dominante no Distrito 1, apenas pela força bruta. Sem inteligência ele já teria sido enganado e morto inúmeras vezes. Antes de entrar no mundo dos vivos, ele confirmou com os instrutores que os únicos enviados para proteger Asaka Tsunayashiro eram alunos da academia, um grupo de estudantes que nunca tinham vivenciado um combate real, o que significava que apesar de sua Heihatsui técnicas contra ele, eles não teriam a mínima chance. Era tudo o que ele precisava saber. Com esse pensamento, Masatsuki deu um passo à frente. Uma pulsação de Heihatsu se expandiu sob seus pés. Em um instante, sua energia espiritual se concentrou em seus pés, formando uma plataforma invisível que lhe permitiu ficar no ar. Essa era uma técnica raramente executada na Sociedade das Almas, reunir Heihatsu nos pés para criar um ponto de apoio para o voo. No mundo dos vivos, onde a densidade de Reishi era menor, não era difícil. Mas na Sociedade das Almas, onde Reishi era muito concentrado, tal feito era quase impossível. No segundo seguinte, Masatsuki deu um passo à frente e ascendeu ao céu, desaparecendo nas nuvens. Ao mesmo tempo, na densa floresta ao norte do local de estágio de Cons, 4 figuras elegantemente vestidas estavam sentadas no topo de uma grande pedra, com a luz do sol filtrando através das folhas verdes, projetando sombras estáveis sobre elas. Que maldito tempo é esse? O sol está tão irritante. Asaka Tsunayashiro levantou a mão para proteger os olhos, semicerrando-os, irritada para o céu claro. A luz do sol entrava pelas árvores, iluminando o chão e a grama com um brilho dourado, pintando a floresta exuberante com uma luz deslumbrante. O que deveria ter sido uma cena cheia de vida só fez Asaka se sentir irritada. Lei de Asaka. Os únicos acompanhantes designados para este estágio são 12 estudantes de Rukongai. Um estudante vestido com o uniforme da Academia Shin, com trajes nobres aparecendo por baixo, deu um passo à frente respeitosamente e fez uma profunda reverência. Contando com nós dois e Sujikami-sama, somos 15 no total dedicados a garantir sua segurança durante o estágio. Asaka acenou com a mão em desdém. Seu descontentamento era evidente. Por que todos eles são de Rukongai? Onde estão os estudantes nobres? Como herdeira do clã Tsunayashiro, ela tinha seus próprios guardas pessoais, mas devido às circunstâncias especiais do estágio Cons, os servos da família não tinham permissão para participar. A única exceção era se o guarda fosse formado pela Academia Shin e estivesse oficialmente participando do estágio. Normalmente, isso não representaria um grande risco. Os instrutores da academia posicionados no perímetro não eram apenas para se exibir, a maioria deles tinha força de oficiais sentados de médio a alto escalão. O guarda hesitou antes de responder cautelosamente. Reportando-nos a senhora Asaka, enviamos uma mensagem às famílias nobres, mas muitas recusaram, dizendo que desejavam concluir seus próprios estágios primeiro. Na minha humilde opinião, é provável que eles temam a força de Masatsuki Aozaki e não ousem vir. Ao ouvir isso, Asaka estalou a língua, impaciente. Embora tanto os seguidores nobres quanto os nascidos em Rukongai se unissem ao clã Tsunayashiro em busca de poder, havia uma diferença fundamental entre eles. Os estudantes de Rukongai eram impotentes e desesperados, enquanto os estudantes nobres tinham riqueza e status. Naturalmente, eles não arriscariam suas vidas desnecessariamente. O clã nunca esperou que eles fossem realmente leais, o que importava era o poder das famílias por trás deles. Ah, e mais uma coisa. Asaka fez uma pausa antes de continuar. Aquele homem Masatsuki Aozaki. O guarda enrijeceu-se, lembrando-se do presente anterior do belo homem. Curvando-se novamente, ele perguntou cautelosamente. Lady Asaka, você deseja cancelar o plano? Afinal, ele é discípulo do capitão comandante Yamamoto e parece estar se alinhando com o clã. Se ele estiver disposto a aceitar a boa vontade da família, talvez devêssemos relatar isso aos anciãos após o estágio. Tal contribuição certamente solidificaria sua posição como herdeiro. Asaka riu de repente como se tivesse acabado de ouvir uma piada particularmente divertida. Ela acenou com a mão, com um sorriso frio de escárnio. Não estou dizendo que não devemos matá-lo, estou dizendo para esperarmos. Deixe-o sair daqui primeiro e depois peça à família para enviar alguém para cuidar dele. O guarda congelou, lutando para acompanhar o raciocínio dela. Ela tinha perdido a razão? O clã Tsunayashiro tinha imenso poder, o suficiente para decidir a vida e a morte com uma palavra, mas Masatsuki não era qualquer um. Ele era discípulo do capitão comandante Yamamoto. Se alguém assim estava oferecendo sua lealdade, não deveria recebê-lo de braços abertos? Mesmo que o quisessem morto, precisariam de uma justificativa válida. Os anciões do clã jamais aprovariam uma execução sem motivo. Percebendo a dúvida no rosto do guarda, a expressão de Asaka se obscureceu. Sem aviso, ela levantou o pé e pisou na cabeça dele, forçando-o a se ajoelhar. Você está questionando minha decisão? Ele não. Eu nunca faria isso. Eu estava apenas sendo tolo. O guarda prostrou-se no chão, com o rosto pálido e o corpo tremendo incontrolavelmente. Satisfeita, Asaka sorriu e zombou. Se você quer saber meu raciocínio. Seus olhos se estreitaram e sua voz estava cheia de malícia. Não há como saber se sua lealdade é genuína ou apenas uma encenação. Os anciões já me prometeram. Se eu conseguir matá-lo, serei um dos herdeiros do clã. Então, por que arriscar? Por que confiar nele, esperando que sua lealdade agrade aos mais velhos? Não precisa disso. Mas antes de matá-lo, acho que não faria mal nenhum se divertir um pouco primeiro. Com isso, ela estendeu uma mão delicada da manga e colocou um dedo sob o queixo de Tetsuya Sujikami. Os dois guardas entenderam imediatamente sua intenção e se afastaram silenciosamente. Capítulo 49. Vocês dois estão bem? Os alunos não conseguiram deixar de perguntar, olhando para a aparência desgrenhada dos guardas. Estamos bem. Receber o favor da senhora Asaka é uma honra. Os guardas riram orgulhosamente, casualmente tirando a poeira de suas roupas e endireitando os forros nobres sob seus uniformes. Ah,
Ao expirar, um deles não sentiu nada além de satisfação. E daí se eles tinham que se humilhar diante daquela mulher? Esses alunos ainda tinham que tratá-la com respeito. Eles apreciaram essa sensação. Para ganhar o favor do clã Tsunayashiro, esses chamados gênios da Academia Shin se humilharam diante de meros guardas. Embora não fossem de nascimento nobre, esses tolos plebeus ainda se curvavam diante de seus mestres, com os olhos cheios de admiração, não apenas pelos nobres a quem serviam, mas também pelos servos ao seu lado. Essa sensação inebriante de superioridade os fazia esquecer seu lugar, como se não fossem mais meros servos, mas verdadeiros aristocratas, enquanto aqueles abaixo deles estavam destinados a servir. O que os levou a se ajoelhar não foi lealdade, foi algo muito mais repulsivo. Da floresta, o som do canto dos pássaros gradualmente se misturou a gemidos fracos e abafados e a risada alegre e maníaca de uma jovem mulher. Lady Asaka começou. Será que a jovem nos recompensará quando terminar? Como se estivessem se lembrando de algo particularmente agradável, os guardas trocaram sorrisos cúmplices. Os alunos permaneceram em silêncio, olhando para eles. Só então perceberam uma coisa, aqueles dois guardas não eram feios. Até Tetsuya Sujikami, entre eles, podia ser considerado bonito. Entretanto, depois de testemunhar a aparição de Masatsuki Aozaki, sua percepção de beleza ficou temporariamente distorcida, fazendo-os ignorar completamente os três homens. Assim que os guardas estavam prestes a falar, eles congelaram de repente. Eles notaram que os alunos não estavam mais olhando para eles. Em vez disso, eles estavam olhando para além deles, com os rostos contorcidos de terror. Uma rajada de vento uivava através das árvores, causando arrepios na espinha deles. Lentamente, os guardas se viraram. Os olhos deles se arregalaram. Não muito longe, nas profundezas da floresta, uma criatura enorme com uma máscara branca pairava no ar. Suas asas enormes e pálidas batiam contra o vento, provocando uma ventania violenta. Um dos guardas engoliu em seco e moveu a mão lentamente em direção à arma. Hehehe. O monstro riu. Então, num piscar de olhos, ele avançou em direção a eles. Os sons suaves e cadenciados aumentaram até um crescendo estático. Nas profundezas da floresta, a filha mais velha do clã Tsunayashiro movia-se com total abandono, suas mãos cortando o ar como uma banshee sanguinária. Suas unhas arranhavam impiedosamente o corpo da jovem nobre. Sua expressão era selvagem, seu rosto contorcido com um sorriso doentio e eufórico. Corte. Foto. Dois sons agudos se sobrepuseram. Tetsuya cerrou os dentes, seu corpo coberto de cortes finos e sobrepostos. A dor era lancinante, mas ele não ousou emitir nenhum som. Ele mordeu com força, forçando um sorriso em seu rosto bonito, um sorriso que mal se manteve. Essa mulher é louca. O quê? Se divertindo. Seu desgraçado. Asaka Tsunayashiro rugiu de repente, agarrando o rosto dele com as duas mãos, apertando-o mais forte a cada segundo. Seu imprestável. Que tipo de expressão é essa? Você deveria estar me olhando com ar de desafio. Olhe bem para si mesmo. Você vê algo remotamente parecido com um homem em você, seu patético exemplo de homem? O nobre herdeiro entendeu imediatamente e ajustou sua expressão. Ódio, repulsa, desdém. Essas eram as emoções que ele realmente queria demonstrar. Mas a pessoa em sua mente não era a mulher arrogante à sua frente. Era seu pai, o sempre distante chefe da família Sujikami. Por que ele? Por que não outro membro do clã? Porque ele teve que arcar com o custo das ambições deles. A raiva o consumiu. Ele quis resistir, mas a mulher agarrou seu pulso antes que ele pudesse agir. Muito bom, muito bom. Asaka zombou e deu-lhe um tapa no rosto. É esse olhar que eu quero ver. Vocês miseráveis deveriam sempre usar essa expressão antes que eu os destrua completamente. Satisfeita, ela se levantou. O nobre tentou segui-lo, mas foi forçado a recuar pelo calcanhar que pressionava seu peito. Qual é a pressa? A verdadeira diversão está apenas começando. O sorriso dela era enjoativamente doce. Ela pegou sua zampacute e traçou o fio frio no ar. O brilho da lâmina provocou um arrepio na espinha do nobre, arrancando-o instantaneamente do seu transe. Aproveite enquanto pode. Você está prestes a experimentar um prazer como nunca antes. Olhando para ele com cruel diversão, ela pressionou a lâmina contra seu peito, cortando uma linha superficial em sua pele. Mas naquele momento, ela viu o reflexo em seus olhos arregalados e aterrorizados. Ele estava olhando diretamente para o céu. Um cheiro estranho preencheu o ar, fazendo-a franzir a testa. Um perfume que ela conhecia muito bem. O perfume que ela mais amava. Sangue. Um cheiro forte e insuportável de sangue. Ela levantou a cabeça. Dois corpos jaziam diante dela, seus próprios guardas. Um líquido vermelho escuro se acumulou ao redor deles, manchando o chão. À medida que seu olhar se estendia, mais cadáveres surgiam, e seu número aumentava a cada segundo, até que o tom carmesim engoliu sua visão por completo. Gritos ecoaram pela floresta. Em meio à carnificina, uma figura alta, de uniforme escolar azul e branco, caminhava calmamente pelo chão encharcado de sangue. Longos cabelos negros esvoaçavam atrás dele como o manto de um fantasma intocado pela imundície do mundo. Em um instante, o caos ao redor deles caiu em um silêncio assustador. Os olhos de Asaka se arregalaram em choque. Um suspiro sufocado escapou de seus lábios. Você. Ela fixou o olhar em Masatsuki Aozaki, que pairava no ar, enquanto o canto do olho observava a devastação ao seu redor. Membros desmembrados cobriam o chão outrora vibrante da floresta. Mais além, gritos desesperados por socorro ecoavam, lamentos de agonia, vozes frenéticas gritando. Encontrem a senhora Asaka. Um rolo surgiu. Um vazio? Onde? Não estava aqui. Então, uma percepção arrepiante tomou conta dela. Sua pele formigava. Seu couro cabeludo ficou dormente.
Aluno da Academia Shin, Masatsuki Aozaki. É um prazer conhecê-la, Lady Tsunayashiro. Com um sorriso caloroso, Masatsuki estendeu a mão para a mulher trêmula no chão, a imagem perfeita de um cavalheiro refinado. O assobio agudo do aço cortando o ar. Asaka balançou sua lâmina em sua direção. Masatsuki simplesmente levantou 2 dedos, aparando sem esforço o golpe. Com um leve movimento, a lâmina foi jogada para o lado. A precisão não é ruim. É uma pena que sua força e velocidade não combinem. Você... Ao ver seu ataque fracassar completamente, o coração de Asaka disparou em pânico. Ela cambaleou 2 passos para trás, mas se forçou a manter a compostura. Masatsuki Aozaki, o que você pensa que está fazendo? Não se esqueça de quem eu sou. Masatsuki soltou uma risada baixa. O que estou fazendo? Você não acha que é uma pergunta engraçada? Ele deixou seu olhar vagar deliberadamente sobre ela e então piscou de brincadeira. O que você acha, senhora Asaka? Ela congelou por um momento. Então, inacreditavelmente, ela forçou um sorriso lisonjeiro no rosto. Eu estou disposto. Por favor, me poupe. Não importa o que você queira, eu farei. Quando Masatsuki se aproximou, o brilho em seus olhos mudou. Do medo. Com intenção assassina. Morrer. Capítulo 50. Grite-kun. No momento em que Asaka Tsunayashiro gritou, sua Zanpakuti se alongou em uma lâmina fina, semelhante a uma agulha, de 2 gumes. Num piscar de olhos, atravessou o corpo de Masatsuki Aozaki. Splurt. Sangue vermelho vivo escorreu do peito de Masatsuki, encharcando o branco imaculado de seu uniforme. Asaka torceu o cabo rindo histericamente. Seu tolo miserável e patético. Você realmente achou que poderia me derrotar? Que era digno de me conquistar? Você nem se deu ao trabalho de usar Shikai e ousou ficar na minha frente. Achou que só porque estamos no mundo dos vivos eu teria medo de você? Shinigami com classificação de tenente ou superior tiveram sua Reiatsu restrita a 20% ao entrar no mundo dos vivos. Isso significava que um Shinigami com Reiatsu de 5º grau seria reduzido ao nível de um 6º grau, meramente equivalente a um oficial sentado. Se ela tivesse trazido consigo alunos nobres da academia, eles poderiam tê-lo dominado antes que ele tivesse a chance de suspender suas restrições. Mas tudo que ela tinha à disposição eram alguns estudantes de Rukongai, nenhum dos quais havia alcançado o nível de oficial titular. As chances de seu plano dar certo eram muito baixas. Essa foi a verdadeira razão pela qual ela cancelou a emboscada. Toda essa conversa sobre presentes, sobre casamento, que piada. Não importava o quão bonito ele fosse, ele não era nada comparado à posição de chefe de família. Eu sou o mais apto a herdar o clã Tsunayashiro, Suas palavras foram interrompidas abruptamente. A figura de Masatsuki oscilou diante de seus olhos, mudando. Não mais ele, mas Tetsuya Sujikami. Uma dor irrompeu em seu peito. O riso morreu em sua garganta. Ela olhou lentamente para baixo. Uma lâmina branca e pura a atravessou. Não é de se admirar que você seja do clã Tsunayashiro. Mesmo em um momento como este, você teve a coragem de revidar, disse Masatsuki, puxando a espada do corpo dela com um movimento casual. Sangue escuro espirrou no chão da floresta. Mas, quando você percebeu que eu não tinha usado meu Shikai? Um grito estridente e agonizante rasgou a floresta. A dor percorreu o corpo de Asaka, sua mente mal conseguia processar o que havia acontecido. Que tipo de habilidade é essa? Ele era louco? Ele realmente ousou derrubar um membro das 4 grandes casas nobres. Ele tem um desejo de morte? Esta foi uma rivalidade irreconciliável com o clã Tsunayashiro. Não importava quem estivesse em seu caminho, o clã os caçaria com vingança implacável. Até mesmo os 46 centrais ficariam abalados com isso. Essa era uma linha que ninguém na Sociedade das Almas ousava cruzar. Você é muito barulhento. Masatsuki franziu a testa e balançou o Bansenran impacientemente. Conforme a lâmina se movia, a visão de Asaka ficou turva. Então, um braço ensanguentado caiu no chão. Um suspiro estrangulado escapou de seus lábios. Seu corpo convulsionou de dor, mas desta vez ela não gritou. Rangendo os dentes, ela empurrou o corpo inerte de Tetsuya para o lado e encarou Masatsuki com os olhos injetados de sangue. Sua, Reiatsu, você não está restringida? Masatsuki sorriu. Estou restrito. Mas recentemente, por acaso, consegui alcançar a Reiatsu de 4º grau. Os olhos de Asaka se arregalaram de horror. Então, sua Zanpakuti, ela não conseguiu terminar a frase. A espada de Masatsuki já estava balançando. Lembra do teste de Zanjutsu? Quando usei meu Shikai? Seus cachorrinhos disseram que eu estava me exibindo na frente dos professores e alunos. Mas você sabe, eu estava me exibindo. Ele fez uma pausa e então sorriu friamente. Mas não de graça. O preço de ver meu Shikai é sua vida. Tsunayashiro Asaka nunca ouviu suas palavras, porque quando Masatsuki as falou, sua cabeça já havia caído no chão. Seus olhos sem vida permaneceram congelados em uma mistura distorcida de confusão, descrença e terror. Todos eles refletem a mesma verdade inegável. Ela estava morta. Masatsuki estreitou os olhos, um sorriso zombeteiro se curvando nos cantos dos lábios. Originalmente, eu só queria eliminá-lo como um fator instável, mas não esperava uma surpresa agradável. Conceder a sua Zanpakuti o poder de cortar, não é uma habilidade ruim. Pena que seja desperdiçada em suas mãos. Vou fazer bom uso dela. Ele vasculhou as roupas espalhadas ali perto e encontrou o pequeno cartão que havia lhe dado, um cartão com seu nome e a descrição do seu trabalho. Você está satisfeito com este grande presente? Mas receio que, olhando para ela de cima, seu tom permaneceu calmo. Meus serviços não são para qualquer um. O nobre, nu e coberto de feridas, olhava horrorizado para os 4 nobres cadáveres jazendo em uma poça de sangue. À medida que o sangue se espalhava, ele tossiu sangue, e seu rosto ficou mortalmente pálido. Você a matou. Tudo diante dele parecia surreal, como um sonho. Como alguém assim pode existir? Você matou as 4 grandes casas nobres.
Ele murmurou sem parar, estendendo a mão trêmula para tocar o corpo encharcado de sangue. O calor do líquido penetrou em sua pele, mas a luz em seus olhos gradualmente se apagou. Masatsuki deu um passo à frente, olhando para ele com indiferença. Com um único golpe de sua lâmina, a cabeça do nobre se separou de seu corpo. Não muito tempo depois, todos os vestígios de sangue na densa floresta desapareceram, como se nada tivesse acontecido. Com um golpe final da lâmina de um guarda, o Hollow Asa Branca se desintegrou em Reishi. Finalmente me livrei daquele maldito Hollow. Com uma força dessas, não era um mero fraco. Provavelmente poderia rivalizar com um oficial sentado de alta patente. Por que um Hollow daquele nível apareceria na área de cons? Meu senhor, graças a você. Meu senhor, o que há de errado? 2 guardas feridos estavam na vanguarda com expressões sombrias. Havia algumas peças de roupa espalhadas pelo chão, mas seus donos não estavam em lugar nenhum. Como isso pode ser possível? Para onde foi a Lady Asaka? Os alunos que tinham acabado de dar um suspiro de alívio de repente ficaram pálidos, a tensão tomando conta deles mais uma vez. Aquele Hollow agora há pouco parece ter vindo daqui. Calhe a boca. Vá procurá-lo. Vire este lugar do avesso se for preciso, mas encontre a senhora Asaka. Os rostos dos guardas escureceram, uma má premonição crescendo em seus peitos. Um deles gritou furiosamente. Se vocês não o encontrarem, vocês todos estarão mortos. Naquele momento, a Reiatsu deles explodiu sem restrições, e todos os vestígios do alívio anterior desapareceram. A urgência deles superou em muito a dos alunos. Se algo acontecesse com Asaka Tsunayashiro, eles estariam mortos. As pernas dos alunos quase cederam. Não muito longe dali, Gin Ishimaru e Hanjiko Matsumoto sentiram um aumento repentino de Reiatsu e olharam bruscamente para cima. Não fique aí parado. O estágio em cons ainda não acabou. A voz de Masatsuki soou atrás deles. Ele estava ali, segurando 3 crianças inconscientes nos braços, seres espirituais em suas formas de alma. Se você não terminar o estágio, terá que passar mais um ano na Academia Shin antes de poder se candidatar novamente à formatura. Depois não diga que não avisei. Um lampejo de dúvida passou pelos olhos deles, mas ambos foram sábios o suficiente para não fazer perguntas. A julgar pelo quão relaxado Masatsuki parecia, as coisas provavelmente não estavam tão ruins quanto pareciam. Hanjiko sorriu e perguntou, Masatsuki, onde você pegou essas crianças? Masatsuki lançou-lhe um olhar. Eu não os peguei. Eu os encontrei em uma cidade próxima. Aquele lugar não é seguro, ou LOLs aparecem o tempo todo. Não seria seguro para esses 3 pirralhos ficarem lá. Então pensei que deveríamos deixá-los ajudar com o estágio em cons, e enviá-los para a Sociedade das Almas ao longo do caminho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.